Olá, como você está? Nós voltamos hoje com as atividades da disciplina de Bioquímica Básica. Vamos continuar utilizando o material disponibilizado pelo professor João Manuel M. Cordeiro, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, Universidade Estadual Paulista. O professor João disponibilizou esse material na internet, que pode ser utilizado como roteiro de estudos para a nossa disciplina. No último conteúdo, nós abordamos disacarídeos. Nós falamos a respeito da associação de monossacarídeos através de ligações glicosídicas para a formação de disacarídeos, que são esses elementos um pouco mais complexos formados por duas unidades de monossacarídeos. Essas unidades de monossacarídeos podem ser iguais ou podem ser diferentes. Aqui nós temos a união de duas moléculas de glicose ou de frutose, porque a gente sabe que a estrutura molecular tanto da frutose quanto da glicose é C6H12O6. O que vai diferenciar a glicose da frutose, que a gente viu na última aula? Isso, uma é a aldose e outra é uma cetose. Quem é a aldose? A glicose. Logo, a frutose é a cetose. E o que se diferencia uma aldose de uma cetose? Isso mesmo, a posição do grupo carbonila. Nas aldoses, o grupo carbonila está no carbono número 1 e nas cetoses, esse grupo está no carbono número 2. Tudo bem? Aqui a gente vê a interação das duas hidroxilas, uma do carbono 1, do grupo M-cetal, uma do carbono 1, vamos deixar assim, e a outra do carbono 4, liberando uma molécula de água. Aqui nós temos 2 oxigênios, 2 hidrogênios. Nós sabemos que a molécula de água é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O oxigênio excedente vai fazer a ligação entre os dois monossacarídeos, formando um disacarídeo. Essa formação é chamada de ligação glicosídica. Aqui a gente tem o carbono número 1, aqui a gente tem a hidroxila do carbono número 4, o processo de retirada de água, ou que nós chamamos de desidratação ou condensação. Desidratação ou condensação, a retirada de uma molécula de água para a formação da ligação alfa 1,4. Ok? Professor, a gente viu as ligações beta também. Como é que isso acontece? Quando a hidroxila de um dos monossacarídeos está no plano superior ao seu carbono. Então a gente tem essa ligação cruzada de uma hidroxila numa posição superior com uma hidroxila de uma posição inferior. Nessa situação nós temos a beta, a ligação beta 1,4. Aqui a gente tem a interação de vários monossacarídeos formando os disacarídeos. Então aqui a gente tem a legenda, ó, o laranjadinho é a galactose mais a glicose, que forma a lactose, galactose mais glicose, lactose, disacarídeo, lactose. A sacarose é formada por glicose mais frutose. A maltose é glucose mais glicose. A gente tem a biose também formada de glicose por glicose, mas com a ligação beta 1,4. Nós temos também variações dessas ligações, como a variação 1,6. A gente pode ter a ligação 1,4, 1,2, 1,3, 1,4, mas as mais comuns é a 1,4 e a 1,6. Tudo bem? A gente vai nos concentrar nessas ligações. Essa 1,6 vai ser bastante importante quando a gente estiver trabalhando glicogênio, que é essa parte dessa ligação 1,6 é parte da ramificação do glicogênio. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, onde a hidroxila do carbono 1 interage com a hidroxila do carbono 6, aquele carbono que está fora do anel, lembra? No furano, ok? Aí aqui a gente tem os disacarídeos, como a gente viu na última aula. A maltose, glicose mais glicose é encontrada nos cereais. Você que gosta de uma cervejinha aí, agradeça a maltose. É ela o principal carboidrato que é convertido
em etanol para a produção da sua cervejinha. A sacarose, quando você toma lá o seu suco de cana, você vai comer pastel com suco de cana, tem coisa melhor do que pastel com suco de cana, bem geladinho, a gente tem bastante sacarose, é a partir da sacarose que a gente faz a rapadura, temos uma série de interações culinárias com a sacarose. A lactose é um dos únicos carboidratos animais. Todos os outros a gente vai ver que são encontrados em vegetais, mas a lactose, a galactose, é um carboidrato produzido por animais, né, pelos mamíferos, que está encontrada no leite. Aí a gente vai falar sobre a hidrólise dessa sacarose. Para que haja a hidrólise da ligação entre os monossacarídeos que compõem a sacarose, é um processo de hidratação, né? A gente desidratou para formar o conjunto, nem esqueci de olhar o relógio, o conjunto de dois monossacarídeos formando disacarídeo. Para quebrar essa ligação é preciso adicionar uma molécula de água. Quem faz isso é uma enzima chamada de invertase, tá? Ela adiciona a molécula de água, ela faz a hidratação ou a hidrólise dessa ligação, gerando os monossacarídeos livres, a glicose e a frutose. A partir daí, a célula é capaz de absorver esses monossacarídeos mais simples e a desenvolver o seu metabolismo a partir daí. Outra coisa importante, outra classificação importante que o professor João nos traz são os oligosacarídeos. Oligosacarídeos são açúcares complexos que têm de 3 a 10 unidades de monossacarídeos. O professor João usa uma classificação que eu particularmente também gosto muito. Existem vários outros autores, e quando vocês estiverem estudando por outras fontes, vocês vão ver que dizem que oligosacarídeos são todos os sacarídeos com 2 ou mais, de 2 a 10, perdão. 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Mas Hudson, a gente acabou de ver que 2 é disacarídeo. Como assim pode ser disacarídeo e oligosacarídeo ao mesmo tempo? Alguns autores entendem que oligosacarídeos é um grupo maior, e os disacarídeos, os trissacarídeos, os tetrassacarídeos, os pentasacarídeos estão todos associados aqui dentro desse grupo maior. Só que quando a gente está estudando metabolismo de carboidratos, a gente vai ver que existem até enzimas com o nome de disacaridase, por exemplo. Então a gente faz uma divergência, uma separação dos grupos dos disacarídeos. De 3 para frente é oligosacarídeo, de 3 até 10. Depois de 10 existe uma outra classe. Mas existem muitos autores que entendem que não, que mono é um só, 2 até 10 é oligosacarídeo, e dentro do oligosacarídeo nós temos a divisão de disacarídeo, trissacarídeo, tetrassacarídeo, pentasacarídeo. Isso você fique à vontade para estudar e a partir desse conteúdo estabelecer a sua maneira mais adequada de se portar ou de tratar essas subclasses. Não existe uma maneira correta e não existe uma maneira errada. Existem duas visões que veem ao mesmo cenário de maneiras diferentes. Ok? Nós vamos acompanhar a visão que o professor João escolheu, e é a minha visão de predileção também, separando oligosacarídeo dos disacarídeos, entendendo que os disacarídeos não são componentes dos oligosacarídeos em uma classe específica. Por quê? Porque elas têm um metabolismo específico, tem uma série de outras coisas que levam em consideração essa visão. Mas quem pensa ao contrário também tá correto, porque muitas bibliografias de base, bibliografias básicas, assumem essa classe como uma subdivisão dos oligosacarídeos, ok? Vamos levar em consideração de 3 a 10 monossacarídeos sejam os oligosacarídeos. Aí aqui a gente tem a estaquiose, que é um trissacarídeo, a gente tem a rafinose, que é um tetrassacarídeo, e a gente tem a verbascose, que é um pentasacarídeo.
polisacarídeo, associações de sacarídeos a partir de ligações glicosídicas. Quanto maior a complexidade da associação desses carboidratos, maior a energia potencial associadas a ele, mantida dentro deles, mas maior é a dificuldade da célula obter esses elementos complexos. E por fim, a estrutura mais complexa, quando nós estamos falando de carboidratos, são os polissacarídeos. A gente tem moléculas de 10 monômeros até centenas de monômeros, milhares de monômeros. Monômeros, o que é, Hudson? A unidade fundamental. Então, é os monossacarídeos. Então, de 10 monossacarídeos até milhares de monossacarídeos são polissacarídeos. Perfeito? Então, vamos fazer a classificação em mono, a unidade mais simples, que são absorvidas pelas células. Em disacarídeo, a associação de 2 monossacarídeos. Em oligosacarídeos, de 3 até 10, na nossa visão. Você pode associar-se à visão de que de 2 até 10 também é oligosacarídeo. E a visão de polissacarídeo, em que há mais de 10 monossacarídeos associados por ligações glicosídicas. Aqui a gente tem uma regra, a gente tem um sacarídeo, aí eu abro o parêntese, N mais um monossacarídeo. Isso significa o quê? Esse N é o número de repetições desses monossacarídeos entre o primeiro e o último. Ok? Então, um polissacarídeo com 12, N igual a 12, qual é o número total de monossacarídeos associados dentro desse polissacarídeo? Isso, 14, porque eu tenho 1, 2 mais 12. Se eu tenho aqui 26, o total é 28. O primeiro, 26 repetições e o último. Então, 27, porque mais 26, 28. Então, a gente sempre tem esse cuidado. E o Rudes, por que não coloca tudo dentro do parêntese? Porque algumas regras bioquímicas estabelecidas antigamente previram só o intervalo de repetições aqui no meio. Não sei por que não colocam tudo. O primeiro e o segundo podem ser iguais ou diferentes, mas o número de repetições sempre vai ser nesse intervalo aqui, a partir do segundo e antes do último, tá? Então, o N vai ter que ser somado a 2 para você saber o número total de monossacarídeos dentro de um polissacarídeo. Agora, os polissacarídeos eles são utilizados na natureza de diferentes formas e a gente vai trabalhar com elas agora. Por exemplo, um polissacarídeo muito importante para os animais é o glicogênio, é a forma de açúcar de reserva nos animais e nos fungos. Então, quando você se alimenta, seu organismo faz a digestão dos alimentos, obtém os nutrientes, proteínas, gorduras e açúcares e faz o armazenamento desses elementos. Proteínas nos músculos, gordura nos adipócitos, nas células de gordura, e lipídios e açúcares no fígado, tá? O fígado, nosso fígado é nossa reserva de energia. E o carboidrato é uma energia muito rápida, ela é metabolicamente disponível, é uma energia metabolicamente disponível. Para você obter energia de gordura, você demanda uma quantidade de tempo, uma quantidade de trabalho metabólico maior do que para os carboidratos. A mesma coisa para as proteínas. Proteínas geralmente não são utilizadas para a produção de energia, só em casos extremos, quando o indivíduo ele já está em falência das suas reservas de energia, você já gastou todo o glicogênio, já gastou toda a reserva de gordura, você vai começar a queimar músculo para manter a biodisponibilidade de energia para o seu
metabolismo. No entanto, isso leva a prejuízos muito grandes. Então a gente leva a falência renal, leva a uma série de outros prejuízos, mas isso é uma ferramenta quando a gente está nos últimos dos apuros, assim, de emergência, tá? A gente tem amido, que é a mesma coisa do glicogênio, só que nas plantas, nos vegetais e nas algas. A gente tem a organização dessa reserva na forma de amido. Nós temos a celulose. A celulose, ele é um polissacarídeo com função estrutural, não em função energética. Então a gente tem função estrutural na parede das células vegetais e em algumas algas. Então quando a gente está falando de celulose nos vegetais, a gente está falando principalmente da celulose que está sendo utilizada na parede celular como função de estruturação, de sustentação. A quitina é outro polissacarídeo com função estrutural, só que nos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes. A gente vai ver que a quitina é um polissacarídeo que está encontrado na casca do caranguejo, na casca do camarão, na casca da barata. É um polissacarídeo que é responsável por esse exoesqueleto. E a gente tem o ácido hialurônico, que também tem função estrutural, mas ele está relacionado ao cimento das células vegetais, a interligação das células vegetais, não, perdão, das células animais, a interligação das células animais. Então aqui a gente tem algumas organizações. A gente vai ver quando a gente estiver falando de metabolismo de carboidratos, lá quando a gente entrar na parte de metabolismos, que existem mecanismos de por que isso acontece. Então aqui a gente tem a amilose, é um polissacarídeo linear, é feito especificamente por ligações 1,4. Então, se eu só tenho ligações 1,4, eu tenho um polissacarídeo linear. No entanto, um polissacarídeo linear ocuparia muito espaço na célula e aumentaria muito a pressão osmótica da célula. Então, o que a célula faz? Começa a produzir ramificações desse polissacarídeo de reserva. A partir da ramificação, nós temos a amilopectina, a amilose, polissacarídeo de reserva linear, a amilopectina, polissacarídeo de reserva com ramificações. Então, aqui nesses pontos em cinzas, percebam que a ligação não é 1,4, a ligação é 1,6. Então, eu tenho aqui a minha amilose ocorrendo, até que em algum ponto há a ligação de um outro monossacarídeo, mas não pela ligação convencional 1,4, pela ligação 1,6, fazendo com que haja uma ramificação. Cadê meu cursor? Aqui. Há uma ramificação nesse ponto. Outras ligações 1,4 vão sendo realizadas, formando novamente uma cadeia linear, até que há novamente uma ramificação nessa estrutura por ligação 1,6 e aí novamente ligações 1,4. Esse processamento por ramificações faz com que a maior quantidade de moléculas de monossacarídeos sejam armazenadas, fazendo com que a pressão osmótica não se altere tanto em relação à amilose, que é polissacarídeos lineares. Então, em um menor espaço, eu consigo armazenar mais moléculas, interferindo menos na pressão osmótica na célula. A mesma coisa acontece para o glicogênio. Nós temos a molécula de glicogênio formada por ligações 1,4 e temos as moléculas e as ramificações a partir das ligações glicosídicas por interação 1,6. A enzima que faz as ligações 1,4 no glicogênio é chamado de glicogênio sintase. Então essas ligações 1,4 são realizadas a partir ligações glicosídicas 1,4 são realizadas a partir da atividade enzimática de uma enzima chamada de glicogênio sintase. Quando há necessidade de uma ramificação, existe a atividade de uma outra enzima, que é a amilo 1,4,1,6
transglicosidase. Aff Maria, Ruth, olha aí o tamanho desse nome dessa enzima. Será que eu vou conseguir me lembrar disso na hora de fazer exercício? Não, calma. Pense só. Amilo 1416. O que ela está fazendo? Ela está pegando uma ligação que é 14 e convertendo em uma ligação que é 16. Ela é transglicosidase. Ela faz o que? Ela transfere moléculas de glicose, glicogênio, né? De glicose. E ase é o sufixo de toda a enzima. Então, amilo 1416 transglicosidase é a enzima que converte a ligação 14. Porque ela é amilo, Hudson? Por causa da posição da amilose, né? Então, por isso ela é amilo. 14, lembro logo da amilose. Por isso é amilose 14, converte, transfere para 16 glicosidase. Então, a associação de vários monômeros monossacarídeos de glicose associados tanto por ligação glicosídica 14 quanto pela ligação glicosídica 16 é chamado de glicogênio. Esse glicogênio ele fica no nosso tecido muscular e fica no tecido hepático. Ok? No tecido hepático a gente vai ver no metabolismo de glicose que ele é o responsável por suprir o nosso organismo com energia. Então, se eu estou fazendo um exercício, eu estou em jejum prolongado, é responsabilidade do tecido hepático, do meu fígado, de liberar glicogênio, moléculas de monossacarídeos de glicose associados ao glicogênio na corrente sanguínea. Esses monossacarídeos vão ser capturados pelas células e ser utilizados no seu metabolismo. O conjunto muscular, o tecido muscular, é um tecido um pouco mais egoísta. Ele tem glicogênio, mas ele não é capaz de doar monômeros ou monossacarídeos de glicose para o nosso organismo. O que ele tem é para ele. Por quê? Porque ele é muito exigido na contração dos músculos, na contração do músculo esquelético, na contração do músculo liso. Então, como ele exige muita energia, ele tem uma reserva que é só dele, enquanto que o fígado ele utiliza uma reserva que é orgânica, né? Então, se o cérebro precisar, o fígado é quem libera, se o músculo precisar, o fígado que libera, e assim sucessivamente. Aí aqui a gente tem uma estrutura do amido, a gente tem a amilose, ligações só, ligações 1,4, e a gente tem a primeira ramificação aqui por ligação 1,6. Quando a gente fala de amido, o que é que você lembra? De cara assim, o que é que você lembra? Eu também. Lembro logo de maisena, que é o nosso amido de milho, né? Por que isso? Porque nos traz a lembrança da infância, da merenda, mingau de maisena. Tem gente que não gosta de mingau de maisena. Para o meu gosto, mingau de maisena é o melhor mingau que tem. É porque muitas pessoas não sabem preparar o mingau de maisena. O mingau de maisena, além de colocar o açúcar, você tem que colocar sal também. Então, faça na sua casa o experimento. Faça um mingau de maisena e coloque uma pitadinha de sal. Ruth, eu já faço desse jeito. Então, parabéns, você faz o mingau de maisena da maneira correta. Hudson, por que precisa colocar sal? Mas que finalidade é dessa de colocar sal num negócio doce? Culinariamente eu não sei o que é, mas a sensação é muito melhor quando você come com essa mistura. Mas além do amido de milho, nós temos a aglomeração desses monossacarídeos dentro de organizações mais complexas, que são os polissacarídeos, e esses polissacarídeos eles formam grânulos dentro das células vegetais. Lembra, o amido é um polissacarídeo de reserva nas células vegetais. É dali que as células vegetais vão tirar energia quando necessitarem. Aqui a gente não vai conseguir ver muito bem, mas essa parte mais eletrodensa aqui, ó, são o depósito de grânulos de amido. E aí, dependendo do vegetal, existe uma diferente granulação, diferente deposição desse polissacarídeo dentro das células. Então, aqui a gente tem o amido de milho, temos o amido do arroz, o amido
da mandioca e o amido da batata. Percebam que todas essas coisas maravilhosas aqui, ó, milho, mandioca, arroz, batata, são extremamente calóricos. Por quê? Porque eles trazem uma grande quantidade de amido presente na sua organização, na sua composição. Por isso que quando a gente está falando de comer com moderação, deve ser levado em consideração o potencial energético, o potencial de disponibilização de energia. E nosso corpo, fisiologicamente, ele não foi preparado para desperdício. Se você come muito e não gasta, o que o nosso corpo tem de fazer? Guardar. E quando a gente guarda, a gente fica mais bonito, a gente fica mais simpático, a gente fica mais inteligente, fica mais amoroso, mas a gente tem um maior risco de infarto do miocárdio, a gente gera hipertensão, gera diabetes, gera uma série de outras dificuldades. Então tenha cuidado. Eu tenho telhado de vidro para falar para os outros terem cuidado com a alimentação, mas é daquele exemplo que nós sempre falamos: faço o que eu falo, mas não faça falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É um negócio assim. Então vocês que são novos ainda estão construindo os seus mecanismos, os seus hábitos alimentares. Vocês têm tempo de fazer exercício físico, comer com moderação. Eu já sou velho, já nasci, já cresci, já me reproduzi, já estou no ponto final da minha finalidade biológica na Terra. Tá? A celulose é a mesma coisa. Quando a gente fala de celulose, a gente tem um polissacarídeo, mas esse polissacarídeo não está relacionado à produção de energia, assim como o glicogênio e o amido. A celulose está relacionada com a estrutura das plantas, né? A organização das células vegetais a partir da sua parede, assim como a quitina. Nós vamos falar separadamente, começar falando com celulose. Quando você fala de celulose, o que você lembra? Logo, o que vem a primeira coisa que vem à sua mente? Papel, não é isso? É a minha, pelo menos é isso. Então a gente tem essa impressão, essa celulose é a matéria-prima para a construção do papel, esse material tão nobre que é utilizado indiscriminadamente por nós. Mas de onde a gente retira a celulose? As plantas organizam as suas células e cada uma das células tem uma parede celular. Essa parede celular é organizada em níveis, e cada nível contém fibras de celulose. A fibra de celulose nada mais é do que a aglomeração de vários polissacarídeos do tipo de celulose. Então a gente remove essas fibras, decompõe ela em polissacarídeos, depois alcança os monossacarídeos de celulose. A partir daí a gente faz a purificação desses monossacarídeos e organiza das mais diversas maneiras, tá? Utilizando outras diferentes finalidades para ele. Quando a gente fala de pectina, a primeira coisa que vem de quitina, de pectina não, pectina é outra coisa. De quitina, a primeira coisa que vem à nossa mente é o exoesqueleto dos insetos, né? Dos artrópodos. Então a gente tem uma série de artrópodo, de aracnídeo, de crustáceo, tem uma série de funções para a quitina. Então ela também é um polissacarídeo estrutural, está relacionado à organização do corpo, manutenção da fisiologia, da anatomia desses indivíduos. Mas mais recentemente, com o advento da indústria, nós estamos utilizando quitina para outra coisa. Alguém lembra? Alguém sabe para que serve? Pense aí, onde é que eu já vi quitina? Onde é que eu já vi quitina? Será que eu uso quitina? Será que você usa quitina? Eu não uso. Eu não uso. Já me recomendaram, falaram, vai ser bom para você e tal, mas eu não uso, tá? Por que, Ruth? Você acha errado usar? Você tem medo de contraindicações? Não. Eu só não quero ser obrigado a seguir essa tendência estética, essa opressão estética sobre o corpo e tal. Eu sou meio revolucionário nesse ponto aí. Eu quero modificação, eu quero novas estéticas, novos padrões, novos mecanismos de aceitação. E do que tu está falando? Tá ficando doido, Hudson? Não. Eu estou falando dos derivados de quitina, chamado quitosanas. De quitosana você já ouviu falar, não é? Ou não, ainda não ouviu falar?
De qualquer forma, eu vou lhes apresentar. Quitosana é uma modificação da quitina, ou às vezes nem tanta modificação assim. O pessoal só pega essas cascas de camarão, de caranguejo, aí, e tritura e coloca num pote e te entregam. Mas os melhores, eles passam por alguns processos de purificação e aí eles lhe dão como moderadores de apetite. Como a gente viu, como a gente não tem enzimas para quebrar quitina. Então, quando a gente come, a quitina vai ficar lá preenchendo o espaço até ela ser excretada no bolo fecal, porque a gente não consegue digerir quitina. E isso modera o nosso apetite, faz com que a gente tenha menos vontade de ingerir alimentos, diminuindo a ingestão de alimentos, diminui a ingestão de energia, o que pode levar ao emagrecimento, tá? Pode levar, tem uma outra série de fatores. Então, mais recentemente, a quitina está sendo utilizada aí como medicamento para ajudar como moderador de apetite. Esses são os naturais, sem prescrição médica, você pode ir lá e procurar. Agora tem alguns malucos aí que devido a essa necessidade do corpo perfeito, da necessidade de perda de peso, estão usando medicamentos de tarja preta para emagrecimento, tá? Isso daí é extremamente contraindicado. Tem um remédio que é vendido no mercado negro aí, né? Nem mercado tão negro assim, mercado marrom. Se você quiser comprar, você compra, que é chamado de sibutramina, isso, sibutramina, que foi desenvolvido para pessoas super obesas que vão passar pelo processo de cirurgia bariátrica. Então, o indivíduo, antes de passar pela cirurgia bariátrica, ele precisa perder alguns quilos para diminuir a tensão sobre o coração, a força que o coração precisa fazer para manter o indivíduo obeso mórbido vivo, porque ele vai entrar em estado de anestesia e o coração dele vai bater com menos frequência, com menos intensidade, e isso pode levar à morte do indivíduo. Então ele precisa perder peso, aí o pessoal vai lá e prescreve sibutramina, para que o indivíduo perca peso antes da cirurgia. O que os outros indivíduos menos ajuizados fazem? Pegam esse remédio e tomam sem necessidade nenhuma para acelerar o processo de perda de peso, o que faz, na maioria das vezes, um processo de sanfona, né? O indivíduo perde lá os 15 quilos, os 10 quilos que ele quer perder, faz os stories, coloca as fotos lá, faz o vídeo do TikTok, tô bem, tô sarado, tô trincado, parou de tomar o remédio, como a dieta dele não mudou, como o processo alimentar dele não mudou, ele volta a ganhar todo o peso. Tá? Então a celulose, a gente viu que ela é um componente fundamental da parede celular das células vegetais. E ela, a partir da sua organização, da sua complexação desses polissacarídeos, elas formam feixes, e a organização desses feixes é que vai formar a parede celular. Essas estruturas, elas estão firmemente aderidas ou ligadas também por pontes de hidrogênio, assim como a gente viu na água, o que dá essa lenhosidade a algumas árvores. Quanto maior a quantidade de celulose no vegetal, mais lenhoso ele é, né? Mais duro, mais fibroso, o que torna esses vegetais mais resistentes à força mecânica. Quanto maior o nível de celulose, mais duro, mais lenhoso é esse vegetal. Nós, mamíferos, nós não conseguimos digerir a celulose. Por que, Hudson? Porque a ligação da celulose, se você for lembrar, é ligação do tipo beta, né? E a gente não tem enzimas capazes de fazer essa digestão. Ora, e quando eu como alface, como é que acontece? O que acontece? Existem bactérias no nosso trato gastrointestinal que liberam enzimas que essas sim são capazes de fazer a digestão da celulose. Então nós, assim como os animais ruminantes, não somos capazes de tornar
o polissacarídeo complexos em suas unidades mais simples, como oligosacarídeos, disacarídeos e até no final o monossacarídeo. Quem faz isso para a gente é um conjunto de bactérias que está no na nossa microbiota, ok? Ah, Hudson, mas eu já vi falar que a digestão dos vegetais está relacionado à mastigação. Isso é verdade. Já comeu cachorro quente com bastante milho, muita ervilha e compressa? Já comeu compressa? Já? Então você sabe o que acontece na hora da excreção, não sabe? Isso, por quê? Porque a camada de celulose que recobre cada uma das sementes, ela continua intacta, o que impediu a ação dessas bactérias. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mastigar adequadamente. Aí os nutrólogos vão falar, você precisa mastigar 36, 46 vezes. Eu não sei porque eu não mastigo isso tudo, né? Meu hábito alimentar realmente são muito ruins, mas vocês estão aqui para aprender a como se portar de maneira adequada. Então vocês vão procurar o número de mastigações, ou depois vocês vão me dizer o número de mastigações que precisa fazer para que tenha uma boa trituração dos alimentos, para que eles possam ser digeridos de forma adequada. Porque a digestão começa na boca. Então a gente tem uma série de funções desses carboidratos no tecido corporal. A gente já viu que o glicogênio e o amido são carboidratos de reserva e por isso eles evitam a quebra de gordura, a quebra de proteínas para a produção da nossa energia metabólica. Só que é o seguinte, Ruth, é infinita essa minha produção? Não. Eu vou entrar numa dieta hoje zero carboidratos ou low carboidratos. O que acontece? Acontece que existe glicogênio armazenado no seu fígado para manutenção do seu corpo por até 24 horas. Então, até 24 horas, o seu corpo vai estar lançando mão da sua reserva de carboidratos armazenada no fígado na forma de glicogênio. A partir de 24 horas, você começa a lançar mão de uma segunda reserva de energia, que são as gorduras. No entanto, a queima rápida de gordura pode levar à produção do que a gente chama de produção de corpos cetônicos. Isso, são os depósitos de cetonas. O aumento exagerado desses corpos cetônicos pode levar a desequilíbrios na nossa homeostase, modificações na forma com que o equilíbrio do nosso organismo está acostumado. Então a gente tem algum processo de acidificação do sangue, uma série de outros processos associados à presença dos corpos cetônicos em elevados níveis. E como é que eu evito isso, Ruth? Eu quero emagrecer, mas eu não quero correr o risco de ter uma acidose, que é a acidificação do sangue devido a essas modificações provocadas pelos corpos cetônicos. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma dieta equilibrada. Novamente, eu só sei isso a partir da teoria, tá? Eu não pratico isso na vida para ele servir de exemplo. Mas a teoria está aí e já foi comprovada. Segue quem quer, tá? O que é isso? Uma dieta equilibrada. Você vai comer proteína, você vai comer gordura, você vai comer carboidrato de maneira adequada. Então você vai lá no nutricionista ou no nutrólogo e aí eles vão te passar uma receita dependendo da idade, do sexo, da altura, da quantidade de atividade física. Então você vai poder comer 3 colheres, 4 colheres de arroz parborizado ou arroz integral, que é aquele integral é o que a gente come no dia a dia, né? O parborizado, que tem um pouco menos de carboidrato. Mas não gosto desse arroz, então come uma menor quantidade do arroz integral, do arroz normal. Come proteína. Hudson, e aquela dieta do ovo, aquela dieta lá de só comer carne, essas coisas aí, dá certo?
dá certo durante um tempo. Ninguém é possível, perdão, é possível manter a vida só de ovo, né? Eu já vi algumas pessoas aí. Teve um camarada, acho que nesse Big Brother aí, disse que come 30 ovos, chegou a comer 30 ovos por dia. Isso é loucura, isso é doidice, tá? O colesterol, o completo, né? Com a clara e com a gema, tem muito colesterol. Muito colesterol, os triglicéridos dele ia estourar, ele ia ter muita inflamação, ia ter tumor, ia ter espinha, ia ter uma cacetada de coisa, se fosse verdade. Então, existe essas loucuras aí para tudo. Eu, por exemplo, eu sou adepto da dieta da sopa. Conhece a dieta da sopa? Essa mesmo. Deu sopa, eu como, né? Então, tá lá o carboidrato dando sopa, a carne dando sopa, vai tudo pro metabolismo orgânico. Para que haja o equilíbrio dessa relação, a queima de carboidratos de maneira adequada, mas que permita você ao mesmo tempo ir queimando gordura, precisa haver uma biodisponibilização adequada desses elementos dentro da alimentação. Ruth, eu posso emagrecer só com alimentação? 90% do peso corporal você perde a partir de alimentação. 10% é exercício. Tenta não mudar nada na sua alimentação, mude nada, zero. E comece a fazer exercício loucamente aí, para ver a velocidade de perda de peso. Agora, eu já fiz dieta, já caí nessas tentações da estética. O que eu fiz? Fiz dietas com zero exercício. Outra coisa que eu não sou exemplo para ninguém, mas que sirva de exemplo negativo. Não quero fazer exercício, odeio fazer exercício. Para mim, exercício faz mal para a saúde. Como assim, Ruth? Faz mal para a saúde? Exercício faz mal para a saúde? Eu não conheço ninguém que pratique exercício continuamente, diariamente, e não tenha algum problema no joelho, no tornozelo, no quadril, nas costas, alguma coisa assim. Eu não quero ter esses problemas, então o que eu faço? Eu evito de fazer exercício. Ah, Ruth, eu sei de todas essas argumentações. Eu só sou contra fazer exercício. E para mim eu não é adequado. Então fui no nutrólogo, na nutricionista, ela falou, então vamos fazer modificação na sua dieta. E eu perdi 15 quilos em 4, 5 meses, eu acho. Poxa, Ruth, 4 em 5 meses, pelo amor de Deus, é muito tempo. Não é muito tempo. Quando você está fazendo uma modificação, pensa que você tem um organismo que ele já está organizado, ele está azeitado para aquela quantidade de alimento, biodisponibilização de carboidrato, biodisponibilização de lipídios e de proteínas, que você vem fazendo isso por anos, que você não engorda do ano novo até do Natal até o ano novo, né? Que é o primeiro Natal que vem. Você não chega sarado, trincado no Natal e no final do ano novo você ganhou 22 quilos. Você passa anos fazendo isso. Então, quando você quer fazer o processo inverso também vai ser lento. A perda de peso vai ser lenta. A reorganização do seu cardápio, a reorganização dos seus costumes alimentares, ele tem que ser lento. O que aconteceu com 4 meses? Eu falei, bem, agora tô bacana, tô no shape que eu queria. Eu também não posso emagrecer muito, porque minha orelha já é muito grande, aí eu vou ficar com a cabeça grande, uma orelhona e o corpo bem pequenininho. Então eu queria chegar num peso normal, que eu considero normal, né? Porque para muitas pessoas ainda estava muito gordo. O que aconteceu? Eu comecei aí a me dar os prazeres da vida, né? Um refrigerantezinho, uma pizzazinha, um sanduíchezinho. Aí vocês podem falar, mas isso não faz mal, Hudson. Não faz mal quando é uma vez por semana, mas todo dia, né? Mas eu tenho esses exageros. O que isso acarreta? Isso acarreta uma série de dificuldades fisiológicas, tá? Então eu tenho pressão alta, eu tenho pré-diabetes, eu tenho uma série de outras dificuldades. Então não me tomem por exemplo. O glicogênio, como a gente falou, é uma fonte importante para a produção de energia no coração. Músculo estriado esquelético? Não, esquelético é movimento voluntário. Músculo
Qual é o músculo do coração? Músculo estriado, músculo liso? Não, músculo liso é intestino. É um músculo estriado, mas é de ação involuntária. Esse músculo precisa de uma demanda de muita energia para a manutenção das suas atividades. Para isso, ele depende importantemente do glicogênio como fonte de energia. Hudson, ele pode utilizar outras fontes de energia? Pode usar gordura como fonte de energia? Pode, mas nessas circunstâncias, lembrem que o tecido muscular é quem tem a sua própria reserva de glicogênio. Quando essa reserva ela se extingue, ela se exaure, é preciso outro tecido produzir a quebra dessas moléculas de gordura, transportar essas moléculas energéticas até o tecido cardíaco para lá haver a sua produção. A sua utilização, perdão. A mesma coisa acontece com o tecido nervoso. O tecido nervoso é extremamente dependente de carboidratos. Por quê? Porque ele não armazena glicose na forma de glicogênio. Então, ele depende de todo o suprimento ser mandado para ele. E isso, a interrupção desse fornecimento de glicose pode levar à perda de várias funções do tecido nervoso, com danos irreversíveis às nossas capacidades neurológicas. A digestão dos carboidratos, ela começa na boca. Então, quando você coloca o carboidrato na boca, você se sente melhor, o dia fica melhor, os passarinhos começam a cantar, você passa a ver mais cores. Isso por quê? Porque além de ativar as suas papilas gustativas, liberar os impulsos nervosos e a liberação de hormônios do prazer pelo cérebro, essas moléculas elas passam por processos de decomposição. Logo na boca, a gente já tem a digestão dos polissacarídeos, ou dos açúcares mais complexos. Isso por quê? Porque a gente tem enzimas que quebram as ligações glicosídicas. A gente hidrolisa, adiciona água à ligação glicosídica, quebrando essas unidades, corpos complexos de carboidratos em suas unidades fundamentais. Então a gente tem a amilase, ou a amilase salivar, ou pitialina. É uma enzima que é responsável por hidrolisar as ligações glicosídicas do amido, liberando os seus componentes mais simples, que são os monossacarídeos. No entanto, como a gente passa muito pouco tempo com a comida na boca, a gente tem uma pequena digestão do total desses carboidratos acontecendo na boca. A gente tem de 3 a 5% do total. Por quê? Porque a gente geralmente, não sei vocês, geralmente a gente não passa muito tempo com a comida na boca para dar tempo dessas enzimas agirem sobre o amido e tal. A gente mastiga de um lado, mastiga do outro e engole. Só que essas enzimas elas não são resistentes ao pH do estômago. Então, quando ela chega lá no pH do estômago, a digestão dos carboidratos ela é cessada, porque não existe essas enzimas capazes de resistir a esse pH de 4, entre 3 e 4. Mas ela volta a ser, eles voltam a ser digeridos quando eles saem do estômago. Então, quando ele chega no duodeno, a amilase pancreática é capaz de fazer essa digestão do amido, transformando em seus monossacarídeos básicos, Lá no intestino delgado, a gente vai ter a absorção desses elementos mais simples, como monossacarídeos e disacarídeos, para que haja a disponibilização desses elementos para as células do nosso corpo, através do transporte desses elementos pela corrente sanguínea. Existe uma enzima que é chamada de disacaridase,
que está no intestino delgado, que quebra os disacarídeos em monossacarídeos. E aí, a partir daí, esses monossacarídeos estão prontos para serem absorvidos pelas células. Para quem não lembra, eu trouxe aqui uma imagem, aqui a gente tem o estômago, essa parte aqui, ó, fundo gástrico, grande curva. O duodeno é essa parte aqui, ó, já é essa saída aqui, ó. Então, aqui todo o pH é muito ácido. Então, não tem como as enzimas que decompõem os polissacarídeos atuarem nesse ambiente aqui. Quando elas saem do estômago, já chegam no duodeno, não sei se duodeno ainda é considerado parte do estômago, minha anatomia já foi muitos anos atrás, me perdoem, mas eu acho que não, acho que o duodeno já está mais para o intestino grosso, tá? Início do intestino grosso. Quando chega aqui no duodeno, as amilases produzidas pelo pâncreas, né, vão começar a quebrar os outros 95% dos carboidratos, dos polissacarídeos que a gente ingeriu na nossa alimentação. E aí ela vai quebrando até chegar em disacarídeos, quando a disacaridase quebra esses disacarídeos em seus monossacarídeos, que vão ser disponibilizados às nossas células através da corrente sanguínea. Por isso que a gente tem uma biodisposição desses elementos bastante interessante para todas as células. Células do coração, células do tecido nervoso, células musculares, inclusive para os adipócitos. A gente vai ver que acho que no metabolismo de carboidratos, que carboidratos podem se tornar, ser convertidos em lipídios, e lipídios podem ser armazenados nos adipócitos. Aqui o professor João traz algumas curiosidades que são bastante interessantes, como a gente lida com essas informações no nosso dia a dia. Por exemplo, a rapadura. Aqui no norte nós não somos muito... não temos muito costume de comer rapadura, porque primeiro a gente nem acha rapadura para vender aqui, mas no Nordeste é muito comum e é uma sensação. A última rapadura que eu comi aqui foi aqui no norte, né? Não foi nem aqui em Humaitá, foi rapadura de banana, rapadura produzida a partir da banana. Gostei, é gostoso, mas não é tão boa quanto a de cana de açúcar, não. Tem pouca sacarose, né? Tem menos sacarose. Deve ser mais saudável, mas tudo que é mais saudável é menos gostoso. Na rapadura a gente encontra 90% de carboidratos, sendo que 80% é sacarose. Os carboidratos da nossa dieta são de origem vegetal, né? O único carboidrato que a gente encontra nos animais, como a gente viu logo no começo da aula, são os carboidratos do leite, né? A lactose, que é a galactose mais a glicose. Mais da metade do carbono orgânico do planeta está organizado em duas moléculas de carboidrato, amido e celulose. Mais da metade do carbono do planeta está organizado em amido e celulose. Por quê? Porque é o componente básico, é o esqueleto dos polissacarídeos, dos carboidratos em geral, como a gente viu, é uma estrutura de carbono e a ele associados hidrogênios e oxigênios. Então, na fórmula geral, a gente tem C, N, abre parênteses, H2O, N. Então, o N é a estrutura básica, é o esqueleto, né, a coluna vertebral, enquanto o hidrogênio e oxigênio podem estar a ele associados numa fórmula geral que a gente já conhece. Outra coisa, os carboidratos foram as primeiras moléculas orgânicas a serem produzidos. Isso porque os primeiros organismos vivos eram autotróficos, né, capazes de produzir o seu próprio alimento, ou por fotossíntese ou por quimiossíntese. De qualquer forma, a gente tem a fórmula geral aqui. Essa fórmula geral aqui a gente vai trabalhar quando estiver trabalhando fotossíntese. Água mais CO2 mais luz, no caso da fotossíntese, vai formar carbono N, H2O, N mais oxigênio. Esse M aqui eu acho que deve ter sido um erro de digitação na hora que o professor
Ele colocou aqui a equação simplificada porque existem outras observações que têm de ser feitas, mas a gente vai ver isso quando estiver trabalhando fotossíntese. Agora, quanto à carência de carboidrato. Hudson, quer ver meu dia acabar? Tá com pouco carboidrato, tá com carência de carboidrato. Qual é o sintoma? Olha só os sintomas graves para você ver que faltar carboidrato no corpo não é uma coisa boa. Primeira coisa, dor de cabeça. Isso aqui, ó, é um fenômeno instantâneo quase, que é a alteração do humor. Quer ver uma pessoa mal-humorada com fome? Eu vi esses dias um meme no Facebook do cara mostrando o comportamento da namorada dele com fome e comendo. Aí eles estão no carro, acho que estão no Uber indo para o shopping, e ela está com fome, ele tentando brincar com ela batendo nele, virando a cara com a cara fechada. Aí corta a cena, volta para ela comendo e fazendo as dancinhas enquanto comiam com a cabeça e comendo. Essa é um sintoma muito aparente da carência de carboidratos, que é a alteração no humor, né? Você, na maioria das vezes, fica mal-humorado. Em casos extremos, aqui, ó, dor de cabeça e mau humor hoje não consegui almoçar, tomei café, mas não consegui almoçar, estava muito enrolado no trabalho, saí direto do trabalho para a faculdade, só vou jantar à noite. Comeu de manhã e só vai jantar à noite. Essas aparências aqui. Agora, muito tempo, um dia inteiro, 24 horas, 48 horas, sem alimentação adequada, a gente pode ter desmaios, visão turva, confusão mental, náusea, suor frio, sonolência, tudo isso derivado da carência de carboidratos no organismo. Está quase terminando. E o excesso de carboidratos? Pô, quando está carente, é só você comer carboidrato que está sossegado. E quando está em excesso, que às vezes você parando de comer não resolve. Quando o carboidrato está em excesso no organismo, ele vai se tornar, pode ser se tornar gordura, vai ser convertido em gordura, que vão ser acumulados nos adipócitos. Nos homens, esse acúmulo de gordura ele acontece mais na região abdominal. Então, os homens desenvolvem esse abdômen de cerveja, né? Tem um abdômen de cerveja, tem um abdômen de picanha, tem um abdômen de sorvete, tem um abdômen de pizza, tem um monte de abdômen aí. Mas é sempre nessa região do abdômen. As mulheres tendem a acumular tecido adiposo nos seios e na parte da cintura pélvica. Então aqui a gente produz um aumento nessas regiões nas mulheres. Isso por quê? Por causa do acúmulo de gordura devido ao consumo excessivo de carboidratos. O acúmulo de gordura leva à obesidade, aos diferentes níveis de obesidade. A gente tem 3 níveis, tem 4 níveis de obesidade: nível 1, nível 2, nível 3 e obesidade mórbida, eu acho. Ou a obesidade mórbida é o nível 3, não sei, acho que são 4 níveis. E a arteriosclerose. A arteriosclerose é o acúmulo de placas de gordura, que são as placas senis, nos nossos vasos sanguíneos. O acúmulo de gordura no vaso faz com que haja a diminuição do fluxo. É que nem o cano da sua pia. Quando o cano tá desentupido, o ralo chega a sugar água, chega a fazer barulho. Agora, quando o ralo começa a entupir, a pia enche e vai descendo bem devagarinho. Não é isso? Por quê? Por causa da diminuição do fluxo de líquido por aquele compartimento. A arteriosclerose é o acúmulo de placas de gordura nos nossos vasos sanguíneos, diminuindo o fluxo. Para compensar o fluxo diminuído, o que o coração faz? Começa a bater mais forte, aumentando a pressão arterial. O aumento da pressão arterial pode levar a uma série de outras dificuldades, tá? Isso daqui é o exame de sangue. A gente comumente, quando a gente faz exame de sangue, uma das coisas que a gente mede é os triglicéridos, né?
para ver se você está com os níveis adequados de gorduras, de triglicerídeos. A gente vai ver isso quando estiver trabalhando com lipídios no sangue. A gente tem o HDL, o LDL, isso aí a gente vai ver depois, tá? Mas o meu sempre dá alterado nesse negócio aí. Por quê? Porque meu comportamento é comer, trabalhar, assistir televisão, comer e dormir. É esse o nível de minha rotina de comportamento. Essa rotina de comportamento é muito prazerosa, mas ela leva a essa série de dificuldades com a saúde. Outra parte que a gente vê no nosso exame de sangue é a nossa glicemia, é a taxa de glicose no sangue, né? E ela varia de acordo com a alimentação. Por isso, quando você vai fazer o exame de sangue para aferir a taxa de glicose no sangue, você tem que passar por um jejum prolongado, né? Você tem que passar mais de 12 horas sem se alimentar, porque o que o exame quer medir é o nível basal de glicose no seu sangue. Porque se eu for medir glicose depois que você se alimentou, vai estar fora das taxas. Mas por quê? Porque seu organismo ele está absorvendo carboidrato da alimentação que você acabou de fazer. Quando a gente tem um jejum de 12 horas, a gente está lançando mão do glicogênio do fígado. E aí a gente tem o nível basal, o nível mínimo de glicose que você pode chegar no sangue. E aí, a partir disso, a gente faz uma aferição com as suas taxas a partir desse ponto. Antigamente, a gente considerava normal entre 80 e 110 miligramas por decilitro de carboidratos. O meu sempre dá 128, 135. Aí fiz a dieta, aquela vez que eu falei para vocês lá. Aí chegou em 108, 109. Aí o médico falou, beleza. Aí veio a Associação Americana de Diabetes e falou, não, a glicemia normal não é mais 80 por 110. Agora é 70 por 99. Aí eu falei, mano, aí não tem como seguir, não tem como alcançar. Eu tô aqui já há 5 meses fazendo dieta para chegar a 109 e agora os caras diminuem a taxa normal para 99. Já que eu não vou conseguir chegar em 99 mesmo, vamos sair da dieta, tomar meu refrigerante, comer minha pizza e meu sanduíche, tá? Mas isso vai fazer com que? Vai fazer com que eu morra com 50 e poucos anos. Tudo bem? Quer morrer cedo? Então vai na minha que a gente se encontra junto no além. Beleza? A gente pode gerar hiperglicemia. O que é hiperglicemia? Quando a gente tem uma alta concentração de açúcar no sangue, a gente começa a produzir hormônios. A insulina é o hormônio que sinaliza para as células permitirem a passagem da glicose do tecido sanguíneo para o espaço intracelular. No entanto, o que acontece? Quando o organismo, quando a célula é exposta a muita insulina, ela pode parar de reconhecer aquele sinalizador. Como assim, Ruth? A gente tem um mecanismo que a gente chama de mecanismo de exaustão. Isso a gente pode verificar no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está em um ambiente com cheiro muito forte, seja ele por perfume ou seja ele por fedor, logo que você entra no ambiente, aquilo lhe incomoda muito, né? Só que se você for obrigado a ficar nesse ambiente, os nossos órgãos de sentido, eles começam a se exaurir de tanto sinal. E aí eles ficam exaustos, eles param de mandar a sinalização para o cérebro para aquela sensação. Então, com o tempo, as pessoas se acostumam a trabalhar nos ambientes mais hostis, né? Uma vez eu assisti a um programa chamava Piores Empregos do Mundo, e o cara era responsável por limpeza de curtume. Quem já trabalhou, quem já passou perto de um curtume sabe o quanto aquilo é fedorento. E o cara trabalhava lá, ele falava que já não se incomodava tanto com
com o cheiro. Por quê? Porque ele passou por um processo de exaustão nesse sentido. Então as células elas também se exaurem. Se elas receberem muito estímulo e o estímulo for duradouro, elas param de responder àquele estímulo. E quando o estímulo é insulina, as células param de responder ao comando que é internalizar a glicose. Outro quando as células param de receber o sinal da insulina, elas param de captar a glicose do sangue para o espaço citoplasmático e a glicose começa a acumular-se no sangue, fazendo com que haja a detecção da hiperglicemia. Ó, a gente tem alguns níveis, a gente viu lá que o nível normal é de 70 a 99, aí a gente tem um indivíduo que é pré-diabético, que é de 99 a 120, aí acima de 120 o indivíduo é diabético, e aí a gente tem os indivíduos, quem convive com o indivíduo diabético sabe que a glicemia pode chegar a 600, pode chegar a 400. Uma vez em uma aula prática, eu estava dando aula de carboidratos, aí tinha uma aula prática que era a aferição da glicemia, né, através do glicosímetro. E aí eu falei pro pessoal, ó, não leve em consideração isso, porque vocês não estão em jejum, a máquina, o aparelho aqui não é calibrado com frequência, não está perfeitamente calibrado, então fiquem tranquilos se a taxa der um pouco elevada. Aí um rapaz veio fazer a aferição e deu 460. Aí eu falei para ele, você está tomando remédio? Parou de tomar remédio? Ele falou, por quê? Eu falei, a taxa da sua glicose. Ele falou, não, nunca tomei remédio para diabetes, não. A diabetes, além disso, é uma doença muito silenciosa. Você não sente muito efeito, você não dói nada, você não tem febre, não tem nada, mas você está sujeitando ao seu metabolismo a um estresse que vai depauperá-lo, vai prejudicá-lo com pouco espaço de tempo, vai depauperá-lo rapidamente. E quando a glicemia está baixa, quando você começa a ter níveis insuficientes de glicose no sangue, aí novamente é produzido um hormônio chamado de glucagon. O glucagon, ele é um hormônio que é liberado e faz com que o fígado libere a glicose que está contida no seu glicogênio. Então lá o nosso fígado, que é nosso... Eita, já passou de uma hora. Nosso órgão de reserva começa a liberar glicose a partir da quebra do glicogênio. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Espero que todos estejam bem, que todos os seus familiares estejam bem. Se cuidem para que a gente possa passar por esse período de dificuldade. Até a próxima.